paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É bela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É bela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Horas 38 minutos, a gente estava ouvindo o Rapa com a Minha Alma. Minha Alma. É, pela paz que eu não quero seguir admitindo, diz ele no final. Tá bem, a gente inicia de volta o segundo bloco assim, 11h37. E por óbvio que as análises todas seguiram aqui no intervalo. Como proposto pelo Cris, a gente começa com a Ana. Então tá bem.
Ah, é complicado, né? Eu acho que eu tava prestando atenção na música enquanto a gente tava falando, né? Qual é a paz, assim, o que que eu em nome de que paz eu consigo, eu abro mão de quê, né? E acho que o Cristiano fez uma pergunta, assim, a gente falando sobre todas essas notícias de agressões a grupos de pessoas que são pessoas que hoje são alvos, né? Alvos do ódio, homossexuais, militantes, ativistas, isso é declarado, né? O que deram para essa gente, né? Para abrir tanto ódio, assim, né? Eles deram a oportunidade de se manifestar. A Maria diz, né? Completa que não. Isso sempre teve aí. Eu acho que a gente passou um grande período porque a gente faz uma saída da ditadura e o estabelecimento assim do processo democrático num país gigantesco e que ainda ficou sob um forte domínio assim de grupos do mercado, né? Então, o que as pessoas aprenderam? O que foi a campanha de despolitização dos últimos 10 anos? Assim, uma campanha aberta, né? É chato falar em política. Quando eu comecei a ouvir as pessoas dizendo assim, há alguns anos, assim, coisa chata, os politicamente correto. Me soava estranho, assim, eu digo, como que politicamente correto, entendendo o que é o conceito, né? Como que isso pode ser chato, né? Tu partir de um princípio, assim, que é chato tu respeitar a condição do outro. Quando que isso se torna chato, né? E aí, eu fico pensando mil coisas, assim, né? Cada um que eu fico escutando, porque eu fico absorvendo e tentando construir alguma resposta, assim. Acho que faltou muita praxis, assim, da gente de colocar tudo que a gente pensa, né, emparelhado com práticas de diálogo com a população, né? Se fez grandes avanços, se tu pegar, por exemplo, a questão das representações sociais nos conselhos, pega o Conselho de Saúde, por exemplo, né, um grande instrumento um grande dispositivo de empoderamento, de participação popular, né? Mas tem limitações na medida que a gente tem limitações de orçamento, de formação, né? E de entendimento das pessoas de como operar por ali. Hoje eu saí com a minha camiseta aqui da CUT, cheguei no meu setor e o pessoal perguntou, tu não tem medo, né? A gente falava sobre isso. Então, tem um medo real, assim, da gente manifestar simplesmente as coisas que a gente acredita. Eu não estou manifestando ódio a ninguém, eu não estou manifestando uma agressão a ninguém, né? Eu estou manifestando a minha identidade, as coisas que eu acredito, e aí isso ainda assim é ofensivo, isso me expõe, né, de que eu corra risco de sofrer uma retaliação, né? Então, um pouco isso. Tem a Maria Rita Kel, ela fala, né, que é uma psicanalista bem conhecida, assim, ela fala de um processo de psicopatização das pessoas, né? Acho que em tempos assim de desespero, e aí essas estratégias de disseminação de mentiras em massa, né? Elas ajudam a constituir no sujeito um estado de medo, e tu queres resolver rapidamente o teu medo, né? E tu resolve o teu medo te armando e enxergando que o teu inimigo ali é uma coisa de um amadurecimento absurdo que seria necessário, né? Em termos das pessoas entenderem o processo democrático para a gente conseguir combater isso, né? Teve um colega nosso, psicólogo, que um dia botou assim: e agora? Vocês vão conseguir continuar? O pessoal que defende a democracia vão continuar fazendo essa defesa com o avanço do fascismo, né? E eu disse, sim, esse é o grande nó da democracia, mas mais do que nunca. Mais do que nunca, né? Porque eu acho que quanto mais o fascismo mostrar a sua cara e mostrar, a gente tem que ter esperança de que as pessoas vão entender que isso vai bater na sua porta, ou é porque a pessoa é negra, ou é porque a pessoa deu bom dia num tom de voz que o outro não gostou. Isso vai ser motivo, né, de um rechaço, né, de tu sofrer uma violência, uma agressão, né? Então, acho que tem aspectos de toda ordem, né? A gente estava falando aqui sobre a gente começou a falar sobre a questão das formações, né? E aí eu acho que o Celso faz a recuperação do que é mais importante, assim, né? É a gente ser militante, assim. A gente tem que estar
fazendo um processo de conversa, de diálogo, e em cada pessoa, né, falar com as pessoas, esclarecer isso, né? Gurias e guris, a gente recebeu uma mensagem aqui do Luiz Otávio Borges, que é do movimento negro, movimento LGBT. O Luiz escreve aqui pedindo para que vocês falem sobre o paradigma da intolerância. Posso falar? Não sei se... Não, Por favor. Eu acho que só antes de entrar, acho que na verdade iniciando a tratar dessa questão e pegando um gancho no que a Ana vinha falando, da questão da democracia, que tem como um acordo mínimo, básico, é o respeito às diferenças, a possibilidade de um diálogo. Sim. E as diferenças se dão em termos de adversários políticos que no diálogo minimamente racional, né, disputam as suas diferenças, e para isso eleições, para isso partidos, para isso toda uma estrutura democrática para que a sociedade se organize a partir desses princípios. A partir do momento que a gente não trata mais, infelizmente, né, uma parte pelo menos da sociedade não trata mais o diferente, o que seja por questão de gênero, sexual, racial ou ideológica, não é tratado mais como um adversário para dialogar, mas sim como um inimigo a ser destruído. Nós estamos fora de princípios democráticos. Sim. A gente está em princípio de guerra, de destruir inimigo. Isso é gravíssimo e é isso que nós temos nesse momento. Então, eu vejo, já fiz essa fala aqui em Política e Sociedade, me preocupa com nós aqui nessa mesa, por exemplo, todos e todas com muito orgulho, militantes em defesa da democracia, em defesa da justiça social. O que essas pessoas defendem? A nossa eliminação por completo, o que significa, sim, a nossa morte? É isso? E é essa política que será instituída daqui para frente em nosso país? Então, né, quem nos assiste, quem nos ouve nesse momento, é isso que deseja para nós, entre tantos milhões de pessoas que querem um país mais justo e democrático? Nesse sentido, a questão do paradoxo da intolerância, que já foi tratado por outros pensadores, iluministas, inclusive, mas ele acabou se tornando mais conhecido a partir do pensador do Karl Popper, que diz, o paradoxo da tolerância, a tolerância ilimitada. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância, né? Se a gente tolerar, né, todo mundo, o intolerante vai se sobrepor e destruir o tolerante. Se estendermos tolerância ilimitada até mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto destes. Então, não tem como ser tolerante com a intolerância. Sim. E, diga-se de passagem, o Karl Popper está longe, léguas e léguas e léguas de ser comunista, porque na alucinação que se tem hoje no remedinho que as pessoas tomaram, tudo que as pessoas não concordam, sim, é chamado de comunista. Nem vamos entrar aqui no mérito do comunismo, mas a gente tem que, às vezes, fazer certos esclarecimentos, infelizmente, nessa conjuntura. E agradeço ao Luiz Otávio por ter trazido essa contribuição, que é muito importante nesse momento. E é interessante, eu estou pegando esse gancho também, que as pessoas precisam compreender isto, né? Se você tem valores democráticos, você faz um acordo, né? O acordo é uma Constituição, você faz o acordo, os valores democráticos, significa que esses valores eles vão descer na menor relação social. Ela dirige. Porque se nós estamos na democracia, a minha relação com o vizinho será pautada por isto. Se eu defendo que a violência e o ódio que organiza, ela desce. Exato. Então, a minha relação com o vizinho será a relação de ódio. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Aliás, nós tínhamos que... A gente abandonou coisas fantásticas. Por exemplo, a gente abandonou a ideia clara e objetiva. A sociedade capitalista, a sociedade mercantilizada, que transforma tudo em mercadoria, a própria vida é uma mercadoria, esse tipo de sociedade aliena. Isso é uma coisa antiga. Sim. Nós abandonamos isso. Mas tu vais falar daquele senhor barbudo? Vou falar do meu querido meu Carlos. Querido Carlos, ele é alienante. O trabalho assalariado é alienante. Às vezes a gente pergunta, ok, eu pago 12 milhões de reais por um dispositivo que dispara milhões e milhões de mensagens para indivíduos, queiram eles, não queiram, vai receber no WhatsApp. Quando eu estou dentro de um grupo lá dentro. Ok.
Aí eu digo que determinado candidato levou para as escolas, foi ensinar as crianças a fazer sexo oral. Pois é. E eu acredito. Mas por que eu acredito? Exato. Tem uma base aqui. Claro que o processo de alienação está aqui. É um troço aberto e eu ponho o que eu quero lá dentro. Quando você foi. Daí a luta por se contrapor a uma educação paulo-freiriana, por exemplo, uma pedagogia libertária, mas evidente, porque aí você pode fazer o fake news que você quiser. Claro, o cara não pensa, né? Ele não pensa, reflete, né? Então é muito fácil. Os Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é um processo brutal. Os vizinhos entregavam os vizinhos. Eu não gostava do vizinho, eu tinha um telefone à mão e dizia: tem um comunista aqui do lado. E até o cara explicar que não era, Pronto. lamento muito. E outra, e se fosse, qual é o problema? Sim. Nada, sem, Pelo né? princípio. Mas, claro, como isto estava organizando a sociedade, Claro. bueno. É isso que não entendem. Quando descer, pega todos. Exato, não vai ter Pega ninguém. todo Não adianta mundo. estar ali com a coisinha. Não adianta Votei dizer, no olha, fulaninho. não, eu fiz aqui. Não existe isto. Não tem isto. Ela desce. A sociedade alemã, ela desceu no. A filósofa, Hannah Arendt, e ela ficou impressionada, ela se deu conta disso. Eles faziam no automático. Ela ficou impressionada, aliás, se criou uma polêmica, inclusive, no relatório dela. Eles fazem, o cara, por exemplo, ela tinha um cara que é o cara que despachava os judeus nos vagão. Ela se deu conta que para ele aquilo era um ofício, era o trabalho dele. Olha a loucura que chega, é insano, é patológico. Então ela vai descer, lamento dizer para todos, aqueles que têm raiva da gente, chegará a vez de vocês, chegará a vez de todos, um por um será. É isso que precisa compreender. Daí a necessidade de você tem que rechaçar essa ideia de organizar as relações sociais a partir do ódio. Deixa eu perguntar uma coisa E pra ninguém vai vocês. ser armado, é bom que se diga isso, tá? Povo não se arma. Ninguém vai cometer esse erro. A arma não chegará em mim. Não chegará no 12 povo. vezes, Pode ter certeza. sim, no cartão. Isso não existe. As armas chegarão onde tem que chegar. Olha Aí aqui, sim. 11h50, tá? Enfim, levem pro lado que vocês quiserem levar, né? Puxem o que não foi... Mas aqui, ontem a gente disse isso para quem participava e digo de novo, né? Aqui a gente não pauta ninguém. A gente provoca, se não for acolhido, ok, sigam por onde vocês quiserem, porque a gente tem aí 7 minutinhos. Mas fico me questionando, e talvez as pessoas em casa, enfim, na universidade, fiquem também. O que está acontecendo agora com os sindicatos, tá? E o que possivelmente irá acontecer. Independente, como eu disse lá no início, o Celso reforçou, independente do resultado das eleições, né? Então, não sei quem quer... Fiquem à vontade. Depois passo, tem 3 da APTA, 1 da Aprofurg. Eu quero rapidamente, como presidente da Aprofurg, Pô, tô em minoria, colocar diz aí. o repúdio forte aos ataques que movimentos sociais e sindicatos vêm sofrendo nesse momento. A Aprofurg vem sofrendo uma série de ataques e nesse momento está acontecendo a reunião do setor das federais, estaduais e municipais lá em Brasília. Nossa companheira, a professora Márcia, está acompanhando e, infelizmente, os relatos é de que isso está acontecendo em todo o Brasil. Essas pichações estão ocorrendo em todo o Brasil. E mais grave, universidades como a Federal do Paraná já tem um juiz que proibiu que os alunos se reúnam para discutir conjuntura nesse momento. Então, a situação no nosso país é gravíssima e quem não se deu conta ainda, por favor, vamos abrir os olhos. É gravíssimo o que está acontecendo aqui no Brasil. E quero aproveitar, e por isso também que eu pedi aqui a prioridade, quero esclarecer que quem participa de sindicato, quem é diretor, coordenador de sindicato, o faz pela luta na defesa da democracia e pela luta na defesa dos direitos da categoria. Porque eu ouço e leio em redes sociais, inclusive de pessoas que me decepcionam muito, ver que comentam lá sobre as atuações da Aprofurg, nos acusando de que vão acabar com o imposto sindical. Quero dizer aqui que a Aprofurg, o Andes como um todo, não utiliza e é contra o imposto sindical. Todas as nossas contribuições são voluntárias, nós não trabalhamos com dinheiro público e com muito orgulho.
E não existe nenhuma mamata. Todos e todas que participam de sindicato assim participam porque são trabalhadores e trabalhadoras e assim continuarão fazendo. Então, quero deixar bem claro aqui a importância dos sindicatos. Se hoje nós temos um mínimo ainda que nos resta de direitos trabalhistas nesse país, se nós temos ainda trabalho nesse país, se nós temos ainda trabalhadores e trabalhadoras, é porque ao longo da história, mais de 100 anos, nós temos inúmeros sindicatos nesse país, inúmeros sindicalistas que morreram para que a gente ainda tenha agora condições de defender, não se sabe até quando, o que se tem de resquícios de direitos, de resquício de democracia. Então é isso, desculpa se eu me exaltei um pouquinho, mas eu queria fazer essa fala no final. Se não fosse agora... Mas também, se não te exaltasse, não. E acho que isso serve muito e cabe pro funcionalismo público, né? Sim. Vamos agradecer, porque a barata que defende o inseticida tem me causado... É impressionante, Eu não entendo como é que não entregam a vaga, né? E vai tentar no mercado e a vida. Então, eu acho que tem que... Só vou dar uma faladinha aqui, depois a gente tem assembleia já marcada, né, para a FURG, inclusive com proposta, né, da gente se somar nessa frente, né, contra o fascismo. E é impressionante, assim, né, dizer que, quer dizer, depois de tanto tempo, não saber, né, que os sindicatos, né, os nossos aqui, e não só os nossos, né, do Serviço Público Federal, nunca tiveram imposto sindical, né? Só quando a gente era seletista. Né? Isso é fake news? Não, é oportunismo. É má fé mesmo, oportunismo. Porque fake news é crime, né? Que na verdade, assim, infelizmente, né, a gente se depara com essa realidade no âmbito da universidade. Né? Se isso é explícito, a gente responde, olhando no olho, porque a gente nunca se escondeu, né? Faz muito tempo que a gente luta. Né? E a gente viveu lá o início, né? Naquele período que elegeram o Collor, depois ninguém tinha elegido o Collor. Não, né? Ninguém. Um fenômeno não sei sobrenatural. Como é que então. Nós vivemos, né, uma resistência muito, muito intensa naquele período. Então, assim, no mínimo, é um desrespeito. É um desrespeito com as organizações, com as pessoas que já passaram, que não estão mais aqui, como disse o Cris, né? Desconsiderar o empenho, né, que a gente dedica de vida pelo que a gente acredita. Tá? Então, não tem ninguém sendo remunerado extra, né? Não tem ninguém tendo tempo excedente para fazer, assim, no nosso caso, né? Nós temos uma liberação por semana. Né? Então, é porque a gente acredita no que a gente faz. Né? Que é o papel da gente fazer a construção e tentar, né, fazer com que as pessoas percebam o risco que estamos todos e todas correndo. Né? Quem chegou agora, né, pegou uma universidade estruturada, né, depois desses anos, né, que a gente sabe que houve um empenho do governo federal no sentido de ampliação de vagas, né? Não gostaria de ver a universidade de novo, exclusivamente com alunos com condição econômica que possam vir lá do norte do país para cá. Né? Gostaria de poder continuar vendo a universidade, né, com todo esse colorido que ela tem hoje, com todos os problemas que a gente está vendo, né, dessas pichações. Né? Às vezes eu fico pensando se quem faz aquele símbolo sabe exatamente o que aquilo significou. Né? Não sei se sabe, né? Se é sem vergonhice ou sem falta de... Isso, e não podemos minimizar a gravidade que representa esse tipo de pichação dentro de uma universidade. A gente achando que isso não é importante, que isso é coisa menor, não é. Não tem que deixar passar. Isso é só um sinal de coisa muito grave que vem junto com isso tudo. Acho que deu de deixar passar, né? 1 minuto. Não, não sei. Não, eu acho que é isso, né? Sindicatos aqui históricos e que, como o Lema está fazendo mais que a sua parte, a gente está há muito tempo fazendo resistência, né? E tentando fazer desenvolver o pensamento político, né? E é isso, gente. A gente continuar na Assembleia, né? Fazer o debate, seguir conversando com as pessoas, não desistir. E vamos seguir em luta. Vamos. Só se o seu ódio a determinado partido, ideologia, grupo social é mais forte que tortura,
né? É mais forte que defender tortura, vai junto com tortura, vale mais do que isso, que ditadura, que matar negro, trans, como mataram em São Paulo anteontem, mais uma. Então, Gritando. é porque você, desculpa, tá com problema, tá doente, procure um psiquiatra, um psicólogo, porque o problema Acho que nem é o grave. Freud resolve. Não, coitado, velho. Freud- Sibiri. E chegará a sua vez. É, Pode ter certeza Deixa disso. eu ter falar, vou certeza falar do disso. Freud. Não, deixa não eu- fale do Freud. Não, eu falo porque tem muita coisa que É, até pois- hoje a gente tá. tenta resolver, porque, bom, então tá, 11h58. Deixa o cara lá. Ele mexeu Depois a em gente coisas conversa. que nunca antes tinham mexido. Mexeu, mas o preço Próximo disso programa, é... Freud. Vamos falar, mas o preço disso é muitas meninas, crianças até hoje, serem desacreditadas quando acusam o abuso sexual Aí de não pais. aí a questão não é o Freud, né? Só quando no Mato Grosso, Ele é de Safiote, defende que sim, eu tô bom. junto com ela. quando na Mas- Assembleia Ou de Mato Grosso do Sul Olha lá, aprovam o olha lá. início de Isso. pesquisa para pesquisar a terra plana, Terra significa que a plana. coisa tá grave. Tchau, vida, né? Deixa Freud, é Tchau, verdade. tchau. Boa Então, tarde, falou. obrigado. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. Te creíste que eras vivo, que mi chica te ganabas. Ahora ves, te dejé sin nada, sin chica para bailar, ni lujo para impresionar. Te pasó por no pensar que los demás también ganan, y por gracias al Señor.